lá do Rotary Cast perguntando, que eu falei um comentário, particularmente eu não conhecia o conceito RPG. O Vini e o Emílio estão vestidos representando os personagens do livro, Chapéu de Pirata e Chapéu de Mago, né? Fala um pouquinho desses caracteres. São as classes de personagem. Sim. Tem, por exemplo, no jogo e no livro vai retratar também, nós chamamos de caminhos, né? Que você escolhe um caminho que seu personagem vai seguir. Então, tem o pirata, onde é dividido entre duas partes, né? A nova escola de pirataria e a velha escola de pirataria. A nova escola, elas são piratas hackers, ligados à tecnologia, piratas siderais em naves espaciais com máquinas, onde eles hackeiam programam essas máquinas, e, enfim, são mais ligados a mecanismos e tecnologia. Já a velha escola de pirataria são os métodos antigos, artesanais, renascentistas, nau-capitania, caravelas siderais pelo universo afora, içar velas, descer âncora, códigos de piratas, tudo isso. E muitas vezes eles entram em conflitos, essas duas escolas. Tem os magos, também é um caminho, você pode jogar com o mago. O mago é aquele que desenvolve o poder através do conhecimento acadêmico, erudito, onde ele cresce o seu poder da sua magia através do que ele herdou do grande Aeon, que é a grande respiração do universo, o Big Bang, onde nasceu tudo. E dali eles viraram estrelas e essas estrelas viraram os homens. Esses homens vão se tornar magos e talvez algum dia também se tornar deuses, por isso deuses da aventura, né? Legal. Além dos magos, tem as dríades. As dríades, elas são seres da natureza, são fadas, elas, diferente dos homens, que são uma emanação do Aeon, os filhos diretos do Aeon, as fadas, elas são a própria energia do Aeon em si. E elas vão crescer em planetas, no caso, o planeta Arabel, e de lá elas vão estar, como na mitologia grega, associadas a uma árvore. Então você tem a dríade do ipê amarelo, a dríade do pinheiro, elas vão estar ligadas a uma árvore, e onde há a árvore, a vida. E é assim, onde há a dríade, a vida, né? Como eu já havia dito antes. E aí você tem, por exemplo, a dríade do verão, a dríade do outono, do inverno, e as espécies vão atrás onde essas dríades estão e formam ali um reino onde tem aquela temperatura, toda a temperatura e relevo de Arabel se dá através por onde as dríades caminham. Então, você pode escolher a dríade. Também tem os bárbaros, que é uma grande influência do Robert E. Howard, criador do Conan, que sou bastante fã do autor. Eu também. Sou fascinado. Principalmente o primeiro, né? O primeiro, então, Sim, é maravilhoso. Nossa, não, maravilhoso. Então, segue aquela premissa do guerreiro de vencer os seus desafios, de acreditar na dureza do metal, e através da dureza do metal e não de palavras mágicas ao vento, ele vai conquistar tudo o que ele precisa. A vida é uma constante sucessão de batalhas, onde ele é tão feroz e obstinado nos seus desejos, nas suas conquistas, que eles praticamente são imunes às magias dos magos, por exemplo. Os magos não conseguem afetá-los, porque eles não acreditam na magia dos magos, né? São resistentes a isso. Além disso, tem os caçadores, que são aqueles que andam por todos os lugares inóspitos e difíceis, onde poucas pessoas conseguem andar por ali, e são caçadores, eles conseguem acertar todos os alvos. Depois tem... As máquinas? Não, como máquina, caminho, né? máquina é raça. Tem os bufões. Os bufões, eles chegaram para quebrar, fazer a contradição de tudo no universo. Assim. Então, eles não respeitam lógica nenhuma, eles rompem com tudo. Então, o jogador que joga com bufão, ele pode trazer elementos assim que vão ser completamente surrealistas e que vão trazer muitas vezes uma contradição narrativa ali, com senso de humor e tal. Eles são a encarnação da loucura no universo. Né? E
tem os monges. Os monges são aqueles bem voltado, uma influência bem dos filósofos estoicos, de recolhimento, de uma vida dedicada a amor ao próximo, ajudar os outros, fazer sacrifícios pela natureza, pelo universo. Enfim, são seres dedicados a isso, né? A gente tenta pegar um pouquinho, assim, alguns caminhos que são discussões contemporâneas. Então, as dríades nos dá a oportunidade de discutir a questão do meio ambiente. Legal. Né? Os magos nos dá a oportunidade de discutir essa questão do academicismo e da intelectualidade. Os monges desse caminho da autoajuda, do autoconhecimento. Os bufões da alegria louca dessa sociedade. Então, a gente pega os caminhos na fantasia que refletem um pouco a sociedade. Cada participante, cada player escolhe um desses caminhos para jogar. Caminhos ou personagens? Não, o personagem ele vai montar narrativamente livre. Mas ele vai escolher um caminho. E ele pode até... um arquétipo. Um arquétipo. Então eu vou jogar... Como que funciona a lógica do jogo? Né? Tem um dado que vai selecionar vai ter uma referência. Essa referência vai te levar a alguma possibilidade. Como é que é a lógica? Me explica como é que funciona, assim, para quem não conhece como eu. Tá? Você tem um contador de histórias. Ele vai criar o universo, legal, todos os personagens que não são os personagens dos jogadores. Cada jogador vai criar um personagem. Então ele vai começar a narrar uma história, os conflitos, tudo que está acontecendo. E os jogadores vão falar o que eles vão fazer. E aí, geralmente, por isso turn-based, né? Jogo de turnos. Perfeito. Cada hora faz a sua ação. Depois, quando chega no mestre, ele fala o que aconteceu, o que os personagens do mestre fizeram e praticamente dá um resultado, assim, do que rolou na cena. Então ele não incorpora um personagem, ele incorpora uma ação a partir do que o mestre falou, seria isso. Na minha vez de jogar, depois que o mestre jogou, fiz a narrativa, eu vou fazer um movimento de caminho, de ação, é isso? De ação, de narração, só que a gente tenta deixar o menos truncado possível. Certo. Então não como um jogo assim, agora é a sua vez. Então a gente tá aqui conversando, legal. Você interrompe minha ação, a gente debate, a gente conversa, e cabe ao mestre, se isso gerar algum tipo de conflito, ir organizando no sentido de a vez de cada um. Então você escolhe, vamos tentar deixar, você escolhe esse arquétipo que você vai jogar, e você começa a montar seu personagem, ele é fisicamente, espiritualmente, e aí você vai pra uma aventura que o mestre vai criar. Então ele vai fazer esse personagem se encontrar, vai pôr desafios, vai colocar problemas, questões. Agora é muito importante. Baseado nesse universo descrito pelo mestre que você acabou de falar. Isso, né? nosso, Os monges, das dríades. De todo esse universo. Perfeito, legal. Agora, que eu acho que é o mais importante no RPG. O RPG é um jogo de colaboração. Eu ia perguntar isso, quem ganha? Então, Não ninguém. tem. O grupo O ganha grupo ganha. ou o grupo perde? Essa é a nossa, pelo menos, grande ideia do RPG. Não é um jogo de ganhar. Não é um... contar uma história coletivamente. Esse não é o objetivo. Não é. Não é o objetivo. É diferente do xadrez, onde tem um oponente. O oponente é o outro, um vai ser vencedor, o outro perdedor. O conceito do RPG não trabalha isso. A grande proeza do RPG é que a jornada vale mais que o fim, né? Entendi. E que a colaboração gera prazer pra todos. Então, o grande lance do RPG é você vencer o desafio coletivamente, e porque normalmente é assim na vida. Você vai fazendo parcerias, amizades. É muito difícil esse discurso que eu sozinho conquistei do zero e ninguém nunca passou na minha vida. Como você lida com aquela situação? Como o seu personagem lida com conflito? Com aquele dilema, por exemplo. Agora, tem o método tradicional do RPG que você vai seguir certinho os turnos, vai rolar o dado ali, vai dar o resultado. No nosso sistema é um pouco diferente, a gente é mais livre. Então tem regras das quais você nem vai precisar rolar um dado. É tudo na base da própria narrativa, da própria conversa e de você ponderando cada situação e chegando em certos consensos lógicos. A gente segue mais a lógica e a história, a narração em si, do que um sistema de regras muito fechado. Justamente para abrir. Eu acredito que o livro seja sobre isso, né? Pegar a experiência de vocês ao longo desses 20 anos e
colocar essas experiências aqui dentro baseado no conceito do jogo, naquilo que vocês encontraram. Não é um livro técnico. Não é um técnico, não, é um livro de a história. Não, é a história. Não, é uma história. É histórias mesmo. Desses 20 anos. E não é nem assim do de universo histórias soltas. Sei. É um livro de ficção, fantasia, aventura, começo, meio e fim. Ah, bacana. Então, por exemplo, vou dando uma sinopse, né? O Deus da Aventura, Banalidade Arabel, nós estamos na terceira era desse universo. Então, é um livro que começa já com o universo todo estabelecido e surge uma nuvem no planeta Arabel, chamada Banalidade, que ninguém sabe explicar como essa nuvem surgiu, a gente só sabe que ela está aumentando. E os moradores desse planeta têm que lidar sobre os céus à sua cabeça, uma nuvem cada vez mais carregada e escura, aumentando. Como é que você resolve esse problema? Você tá lá, tem outras pessoas vendo, essa nuvem parece tóxica, parece para as dríades, por exemplo, ela é terrível, ela destrói a natureza, outros se alimentam dessa nuvem, então tem toda uma, né? E aí a história E o livro, como o próprio jogo, ele tem um final. Tem um final que eu não vou nem antecipar qual que é, porque... Mas tem um final, tem uma resolução de conflito, tem uma introdução. A gente segue assim... Nesse ponto, eu acho que nós dois temos isso muito em comum. Assim, a gente segue o que a gente cresceu lendo. Então, a gente leu A Jornada do Herói, a gente lê os grandes clássicos, é Senhor dos Anéis, é Duna. Então, assim, tem começo, tem meio e fim. E tem uma aventura que quem tá lendo tá gostando muito, porque, como é um universo de 20 anos, é muito rico. E sem querer, nós acabamos de responder a pergunta aqui lá do Ler e Criar Asas. Qual é a grande sacada do livro? O que vocês destacam da história que pode seduzir o leitor ou a leitora? Eu acho que acabaram de responder, né? É justamente essa narrativa do game que traz uma situação, um universo... Um problema, um dilema, uma situação, um problema que os personagens do livro, no caso, são 7 protagonistas. Cada um desses caminhos que o Neto criou, tem que ser resolvido. Cada um quer resolver de um jeito. A magocracia, que é a grande liderança de Arabel no momento, ela convoca um concílio entre os povos de Arabel. Gostei do conselho, magocracia, né? É um governo. Como eles eram dos caminhos mais acadêmicos, eles foram se fechando. Inclusive, tudo né? Tem a magoteca, que é onde eles buscam os conhecimentos. E eles resolvem fazer um concílio com todos os povos de Arabel para falar como que nós vamos resolver o problema da banalidade. E aí, sem dar muito spoiler, assim, nem todo mundo é legal, nem todo mundo é bom, tem muitos interesses por trás. E aí o leitor vai entendendo o que é a banalidade, como ela cresce, como... Isso é um romance, né? É um romance, né? De estilo literário, ele é um romance bem legal, assim, inspirado, e é isso que vem do RPG, dos nossos jogos. Porque esse era como a gente jogava uma das nossas aventuras. A questão é que a gente tem milhares de aventuras, essa é uma, mas sempre nesse contexto de Arabel. E aí, né, o próximo livro, por exemplo, que é A Loucura Bufônica, aí já é outro conflito, e aí a gente vai cada vez criando mais histórias. Dentro do mesmo jogo é um novo conflito. Exatamente, é o mesmo jogo, é o mesmo... Ou seja, o jogo é infinito, você pode criar quantos conflitos quiser, quantas narrativas quiser, dentro daqueles arquétipos para vocês, né, navegarem por eles, né? Respondendo a pergunta dele, acho que ele quer saber o que um pouco difere das outras ficções nesse estilo, assim. Bom, eu posso dizer, assim, das minhas grandes influências, quando eu comecei isso lá atrás, é que eu era muito fã de X-Men. E eu olhava aquilo assim, como seria todo aquele conflito que os autores de X-Men, tipo Chris Claremont, traziam os conflitos raciais, étnicos, através da fábula dos mutantes, né? Como que eu conseguiria trabalhar isso nesse outro universo que chegou para mim, que é Dungeons and Dragons e tal, de fantasia medieval e tal? Eu pensei assim, como seria você pegar essa fantasia à la Tolkien e trabalhar aqueles conflitos que tem nos X-Men, né? E aí eu comecei a criar povos que entravam em conflitos, que trabalhavam todas essas questões de segregação, raças dos quais sofriam preconceitos, e fui fazendo umas brincadeiras com isso, né? Nós criamos o povo ruivo, que é um povo onde as mulheres... elas vão para a guerra, elas tomam as decisões e são os homens
que ficam escondidos em casa, sem poder ter acesso a nada. Então, faço essas inversões, às vezes, para se entender alguns conceitos, para ficar dentro dessa fábula, né? A gente tem muito orgulho disso, assim, nosso grupo sempre... O RPG, ele nasceu, talvez, muito masculino na década de 80, 90, né? Era um jogo, talvez, de meninos. E o nosso, a gente teve, talvez, também essa sorte, né? De sempre ter meninas no nosso grupo. Então, o Deus da Aventura tem algumas protagonistas mulheres que representam a história das meninas que jogam com a gente. Então, tem a Baramiel, tem a Chola, e tem várias... a grande protagonista desse livro é uma jovem raposa chamada Vulpes. Sim. Então, eu acho que ficou muito rico, porque a gente conseguiu trazer esses conflitos de preconceito de raça, de preconceito de gênero, pra dentro da obra de maneira natural. Porque era assim que era o nosso jogo. De diversidade sexual. Né? Sim, é o caso da Vulpes, por exemplo. Né? Então, isso apareceu sempre de maneira muito leve e muito do nosso jogo. Quando vocês criam o jogo, o game, né? Vocês desenvolvem um universo, né? Você acabou de escrever esse universo pra gente, com todas as suas particularidades, né? Esse universo, ele te dá a possibilidade de buscar problemas atuais, problemas reais e encaixar dentro dele e tratá-los de uma forma diferente? Sim, por exemplo, na época nem se falava muito sobre afrofuturismo. E eu já imaginava algumas coisas próximas ao conceito do afrofuturismo. Acho que já existia o termo, mas não se falava, eu não sabia o que era, né? Mas eu imaginei uma raça de homens negros, de pele escura, que fosse totalmente tecnológico e morassem em pirâmides e eles desenvolveram as máquinas, né? Aí eu criei o reino de Hans Baden-Arden, que é um reino onde há um minério gama e tinha uma explicação, por exemplo, por ter lá ser uma região onde tem uma neve escura, uma neve negra, e uma região onde retira esse minério e as pedras, todo lugar é feito de pedra negra brilhante, como um diamante negro, a pele deles era negra e eles desenvolveram ali todo aquele reino, né? E fazia antítese também com as outras raças de mago e tal. Então, fui criando tudo isso, assim, etnias diferentes, né? Por exemplo, os piratas, eu sempre fui fascinado pelo povo ciganos, pelo povo do leste europeu, ali da região da Romênia e tal. Sempre gostei muito do povo dessa região. E eu pensei assim, tinha elementos que dessa cultura que eu falava, poxa, isso é fascinante, e como que eu posso trabalhar isso de uma maneira respeitosa, né? E já tinha aquela ideia dos piratas da velha escola de pirataria, dos navegantes que eram nômades, que iam de mundos em mundos e tal. Poxa, eu vou criar um povo que é assim, que é nômade, colorido, que canta, que são bardos e chegam nos lugares e fazem festa e dançam. E aí eu criei esses piratas da velha escola de pirataria, por exemplo. Eu acho que hoje o tema que a gente está mais assim, discutindo é essa questão das máquinas, né? Das inteligências artificiais, porque apesar da nossa base ser a fantasia medieval, Arabel é um planeta muito tecnológico onde se passa a nossa história. E a gente tem cada vez mais entrado nessa discussão, né? Desde o afrofuturismo, que as máquinas já estavam presentes lá nas histórias de 20 anos atrás, mas atualmente dessa relação homem-máquina. Que para nós, assim, o Emílio como desenvolvedor de jogos, a gente sabe que na sociedade é uma relação tensa, mas que a gente acredita muito na possibilidade de integração. Então, assim, a gente não tem um medo das máquinas, mas os povos de Arabel têm. Sim. A gente trabalha esse medo, esse preconceito que as pessoas têm com máquina, como lidar, olha para um
tablet, às vezes um jogo de videogame e acha que aquilo vai possuir a gente, que o chat GPT é uma inteligência artificial que vai tomar o lugar de todo mundo. Então a gente trabalha isso, né, com essa a inclusão das máquinas. E ao mesmo tempo os problemas sociais que isso gera, né? Porque a gente também tenta buscar essa visão crítica, substituição da mão de obra, como esses sujeitos, né, se marginalizam dentro de Arabel. Então, é uma forma que a gente encontra de ver o mundo. Repito isso, acho que para o público que vai ler. É uma forma de ver o mundo sem a tensão que, se a gente lidar com isso diretamente, causa. Porque, às vezes, quando a gente está falando do nosso mundo real, a gente está falando de um pai, de um aluno, ou de um estudante meu, por exemplo, ou de um jovem que perdeu o emprego. E aí, nossa, como é que isso toca se a gente for discutir esse tema? Eu, como filósofo, às vezes tenho que fazer isso, né? Eu vou dar uma aula de filosofia, eu preciso discutir um autor que discute isso. Na fantasia, você desassocia um pouco dos seus problemas. Então, você tem a mente livre para pensar prós, contras. E eu acho que o século XXI, talvez estou sendo um pouco otimista demais, ousado demais, ele vai encontrar, na minha visão, esse papel para a arte no mundo de inteligência artificial. Porque a arte, ela liberta, às vezes, as pessoas não percebem, de serviços, às vezes, técnicos, que a mente humana pode criar. E talvez esse conflito da ética, que a gente chama, né, do maquinário com o humano, o caminho da arte, ele vai ter esse papel de libertar. Então, leva pra arte. Tá com um dilema ético? Leva pra arte. Tá com um dilema familiar? Vamos jogar um RPG. Tira isso do peso, né? Parece bem até psicológico, né? Totalmente. Mas totalmente. Tira isso do peso da realidade um pouco, porque o peso da realidade... E aí as emoções emergem. E quando você tá jogando, as emoções vêm. E aí você fala, não é isso que eu tô sentindo. É isso que eu tô com medo. E teve uma solução coletiva sobre isso. Quem sabe dá pra aplicar. Então, quantas vezes nos nossos jogos a gente fez isso? Eu queria perguntar pra vocês. Na vida real, vocês já conseguiram enxergar, né, soluções que vocês encontraram lá no mundo imaginário, trazer pra cá, aplicar e pensar, olha, isso aqui funciona mesmo? Dá pra fazer isso? Porque a partir do momento que você traça o game a partir de um problema, de um conflito, né? Você gera soluções também. Então, você não gera só o problema, você gera a solução e o conflito e os caminhos para chegar àquela solução. Dá para puxar de lá e trazer para cá? Fala assim, olha, essa solução eu usei lá, vou usar porque na minha vida funcionou. Vocês já tiveram essa experiência? Demais, Principalmente pra gente aprender a lidar com o outro. Porque como a gente tem que tomar decisões coletivas, às vezes eu quero fazer isso, mas o Emílio quer fazer outro. Eu acho que o que o RPG mais nos amadureceu nesses quase 25 anos que a gente joga é um exercício, assim, de amizade. Falar assim, olha, vamos sentar e, assim, quando a gente tem conflitos com as pessoas, como todo mundo, né? Como é que a gente consegue resolver? Eu tenho uma coisa do RPG, a gente tá muito em alta até discutindo isso, que é a diplomacia. Você aprende a ser mais diplomático, porque você precisa negociar. Você precisa estar jogando com um colega que é outra coisa. O que nós podemos fazer? Então eu vejo que na minha formação, assim, o RPG foi muito terapêutico. E às vezes ele canalizava energias ali que eu jogava no jogo, e aí eu falava assim, não, mas se eu agir assim na vida, né? Só tentando entender um pouquinho o que você tá querendo passar. É como se você tivesse um protocolo de relacionamento dentro do jogo e que você utilizasse ele pra vida real e ter um relacionamento mais saudável. Porque, na verdade, o jogo pede isso, né? Que as pessoas entrem em comunhão ali de opiniões, de respeito e tudo mais, para que você chegue num objetivo. E isso para a vida funciona muito bem. Sabe um ponto que eu acho que é fundamental no RPG? Você entra num mundo que tem hierarquia e autoridade. Então, por exemplo, em Arabel é governado pela magocracia. Como é que você vai conversar com o grande mago Sur? É o mago daquela que domina. Quando você vai, e isso pro jovem é interessante, pelo menos para mim foi, daqui a pouco eu tô no emprego, eu tenho um chefe, eu tenho, né? E como é que eu vou lidar? E eu vejo isso muito, mas assim, na geração Z, assim, muito assim, é um dilema pra juventude. Porque ela é livre na internet, ela é livre em casa, mas no primeiro emprego, às vezes, ela já se frustra. Porque um chefe vai falar, não, você não vai fazer desse jeito, vai ser desse jeito. E às vezes o menino sabe que talvez o outro jeito é melhor, ou às vezes não, mas ele vai ter... Então, você aprende respeito, disciplina,
você aprende diplomacia. Pelo menos pra nossa experiência, eu me tornei uma pessoa bem mais madura através do jogo. E é muito melhor você testar isso na ficção do que na realidade. Você às vezes não precisa apanhar, perder o emprego. Você precisa, né? Às vezes você testa na realidade e fala assim, ó, se eu fizer o que o meu personagem faz, no jogo deu certo. Eu vou me dar bem. Eu posso me dar bem. Eu posso me dar bem. Jogos são exercícios sociais e mentais. Isso volta, é o Huizinga. Tem um autor que chama Huizinga, um neozelandês. E tem esse livro chamado Homo Ludens, que ele vai dizer esse papel social do jogo.